Olá, caros colegas, olá, cara professora. Meu nome é Ender Tavares Botelho e hoje eu vim falar um pouco a respeito de religiosidade e espiritualidade e a influência que essas duas têm na medicina. Bom, antes de falar sobre isso, eu gostaria de remeter um pouco a respeito de um contexto histórico que essas duas se apresentam juntas. No século XIX e no século XX, principalmente, existiam muitos estudiosos e muitos pensadores da época que achavam que a medicina e a religião, com o passar do tempo, andariam cada vez mais distantes uma das outras. A religião indo para um lado mais místico e a medicina indo para o lado mais da ciência. Porém, com o passar do tempo, nos dias atuais, nós conseguimos ver que não é bem assim. Que, na verdade, a religião e a medicina estão cada vez mais andando lado a lado. E mesmo com essa noção que nós temos, que elas duas estão cada vez mais compartilhando alguns elementos, mesmo também tendo vários estudos, cerca de mais de 3.000 estudos a respeito dessa integração que essas duas têm, nós ainda não temos um ponto objetivo, o porquê que isso acontece, entendeu? Alguns indícios, alguns outros estudiosos que pensaram algumas coisas, mas ainda nada muito fixo, muito concreto que nós podemos pensar. Bom, agora você me pergunta, como que a religião e a espiritualidade conseguem influenciar a medicina? E eu te respondo, há vários mecanismos que permitem essa integração entre as duas. Vou citar alguns para vocês, lembrando, como nem tudo são rosas, muitos desses mecanismos são de lado mais positivo e muitos outros são de lado mais negativo da coisa, e trazem algumas complicações para os indivíduos. Entre os positivos, nós podemos apresentar alguns dogmas que a maioria das religiões agrega. Como, por exemplo, a maioria das religiões é contra drogas, bebidas alcoólicas. Nós sabemos que essas duas agem muito em órgãos. Por exemplo, bebidas alcoólicas são grandes formadores de doenças no fígado, principalmente. As drogas, como maconha, metanfetamina, heroína e outras, podem comprometer outros órgãos. Além disso, também podemos falar o quê? Que por conta desses dogmas, por conta dessas meio que restrições que as religiões fazem, muitas pessoas param de fazer isso, muitas pessoas param de usar essas coisas e por conta disso tem um bem-estar maior. Outro que também é realizado muito é que muitas religiões são contra relações sexuais mais cedo. E nós sabemos, obviamente, que quanto mais jovem a pessoa participa de relações sexuais, os mais jovens são aqueles que mais têm incidência em ter DSTs. Então, por conta disso, o número de DSTs entre pessoas que são adeptas a várias religiões, adeptas mesmo, é um número bem abaixo do que o esperado. Outro ponto que nós podemos citar, também um dogma de algumas religiões, é o quê? É que o corpo humano ele é muito visto, em algumas religiões, como um templo sagrado, um templo de Deus. E esse templo precisa ser bem preservado. E por conta disso, muitos indivíduos que acreditam nisso pensam em deixar seu corpo em um bem-estar saudável. Comer bem, dormir bem, praticar exercícios, essas coisas do gênero. Então, isso é um dos melhores pontos que fazem com que a pessoa tenha um bem-estar saudável. Bom, eu citei agora alguns pontos positivos, mas como eu disse antes, nem tudo são rosas, alguns pontos negativos a respeito dessa integração entre religião e medicina. Bom, muitos de vocês devem ter já ouvido falar sobre algumas coisas, sobre como algumas religiões são contra alguns medicamentos, contra alguns procedimentos médicos, e esse é um dos principais problemas em relação a isso. Muitas vezes, um paciente ele é diagnosticado com alguma doença, porém, para tratar aquela doença, ele precisa tomar algum medicamento X ou um procedimento Y. Só que a religião deles cancela, não pode, não deixa que eles façam isso. E por conta disso, muitos indivíduos acabam falecendo por conta desse conflito que existe entre as duas. Outro ponto que pode ser afirmado aqui em relação a pontos negativos que entre religião e medicina é a passividade que muitas vezes ocorre dos indivíduos em relação ao tratamento. Por exemplo, o indivíduo é diagnosticado, porém ele acha que por acreditar em uma entidade divina, em uma entidade que pode fazer tudo, essa entidade vai curar ele e ele não vai sofrer de nada, não vai precisar ter nenhum processo ativo vindo dele mesmo. Então ele acaba ficando ali, não tomando remédio nenhum, não vai no médico, não faz nenhum procedimento,
fica naquele mesmice ali e por conta disso muitas pessoas também acabam falecendo. Então esses são os pontos. A pessoa acha que não precisa fazer nada, que vai esperar por Deus ou alguma entidade vai curar ela e por conta disso ela esquece, só deixa pra lá, não vai para esse lado mais ativo de si mesmo, não se compromete a melhorar. Outro ponto que eu gostaria de citar também é em relação à religião nos cuidados paliativos. Cuidados paliativos que são praticamente quando a pessoa se encontra em um estado que praticamente não há mais nada que se possa fazer por ela, não existe mais nenhum procedimento, não existe mais medicamentos, não existe mais outros tratamentos que podem ser utilizados para curar aquela pessoa. Então, quando ela chega naquele estágio, muitos médicos, muitos mesmo, acreditam que religião é uma das melhores assistentes para as pessoas, para essas pessoas que se encontram no final de suas vidas. Então, isso remete ao que eu falei no começo, de que muitas pessoas no passado achavam que a medicina e a religião iam dar um junto das outras, mas já é o contrário. Vários médicos, muitos mesmo, a maioria deles, acredita que a religião tem sim um papel muito importante dentro da medicina. Para concluir essa explanação, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que nós, acadêmicos de medicina, podemos fazer para poder mudar a situação, para poder mudar esse lado negativo da religião no meio da medicina? Por exemplo, esse lado de que as pessoas acreditam que os seus dogmas são absolutos e que elas não devem tomar tais medicamentos, que não devem tomar tais procedimentos porque a sua doutrina é contra isso. Nós, como acadêmicos de medicina e aqueles que almejam no futuro fazer a real diferença, devemos, de certa forma, ajudá-los, tentar orientá-los e mostrar que, na verdade, o verdadeiro caminho é o caminho que prioriza a nossa vida. E não apenas acreditar que aquilo que está escrito está certo. Não sou ninguém para poder contrariar alguma doutrina ou nada, mas o meu papel como aquele que quer fazer a diferença, aquele que quer se tornar um médico, que quer salvar a vida de pessoas, eu acredito que essa deve ser a nossa função. Concluindo ainda mais outros pontos, podemos ver que realmente a medicina tem um papel muito importante junto com a religião nesse modo. Diferentes partes, diferentes motivos, diferentes cientistas, estudiosos acreditam nisso. E é por conta disso que eu acredito que realmente a religião tem um papel fundamental na medicina dos dias atuais. Muito obrigado pela compreensão de todos.